Bom dia, docente. Bom dia, colegas. Eu sou Inácia Luiz, estudante do curso de Gestão Empresarial da turma GED 2A. Venho apresentar, desta forma, a norma 15, referente aos recursos minerais. O meu trabalho compreende estrutura, âmbito, objetivo, mensuração, reconhecimento dos resultados, entre outros que vou detalhando ao longo do trabalho. Mas neste ponto eu quero falar da estrutura, que traz os seguintes pontos: o objetivo, o âmbito, conceitos, reconhecimento e mensuração, apresentação, imparidade, divulgações, exercícios teóricos e práticos. Dizer que, antes de entrar no âmbito, dizer que o objetivo desta norma é estabelecer um tratamento contabilístico dos gastos realizados durante a exploração e avaliação de recursos minerais. Em outras palavras, a norma explica como uma empresa pode reconhecer esses gastos como ativos no seu balanço. No âmbito desta norma, temos, antes da exploração e avaliação de recursos minerais, depois de ter demonstrado a execuibilidade técnica e viabilidade econômica da extração de um recurso mineral. A norma aplica-se à fase de exploração, como já dizia anteriormente, que é a fase em que a empresa procura recursos minerais. Depois temos a avaliação, que é a fase em que as empresas verificam a descoberta, se possui potencial econômico para a exploração. A norma não se aplica antes do início das atividades de exploração, depois de ser comprovada a viabilidade técnica e econômica da extração. Após essa fase, passam a aplicar-se outras normas contabilísticas. Conceitos. Antes de falar dos conceitos, é importante saber que não é possível falar de uma norma sem saber exatamente o que ela quer nos dizer, ou sem querer explicar o que esta norma quer nos trazer. A exploração e avaliação de recursos minerais pesquisa recursos minerais. Os ativos de exploração e avaliação são dispêndios de exploração e avaliação reconhecidas como ativos de acordo com as políticas contabilísticas das entidades. Os dispêndios de exploração e avaliação são dispêndios incorridos em ligação com a exploração e avaliação de recursos minerais. E ainda nos conceitos, eu gostava de dizer que a exploração e avaliação de recursos minerais consiste na pesquisa de recursos minerais, em palavras minhas, ou seja, o ouro, o carvão, o petróleo, o gás mineral, gás natural, diamantes ou outros recursos não renováveis. Por exemplo, uma empresa que realiza perfurações para verificar se existe petróleo numa determinada região. Nos ativos de exploração, temos como exemplo, são gastos efetuados durante a pesquisa e avaliação, que a empresa reconhece como ativos. Exemplo, estudo geológico, levantamentos topográficos, perfurações de teste, licença de exploração. Dispêndios de exploração e avaliação são todos os custos incorridos durante o processo de pesquisa. Exemplo, salários geológicos, equipamentos de medida, licenças de exploração, custos de perfuração. Reconhecimento e mensuração dos ativos de exploração e avaliação. A empresa deve analisar cuidadosamente os gastos. Podem gerar benefícios econômicos futuros. Nem todos os gastos devem ser automaticamente reconhecidos como ativos. Exemplo, se uma pesquisa não apresentar resultados promissores, os gastos podem
ser reconhecidos como despesa. Na mensuração inicial, quando um ativo é reconhecido, ele deve ser registrado pelo seu custo de aquisição. Exemplo, licença de exploração, 300 mil meticais. O ativo será inicialmente reconhecido por este valor. Mensuração subsequente. Após o reconhecimento inicial, a empresa pode adotar modelo de custo, que compreende o ativo permanece registrado pelos custos menos depreciações ou perdas. Um exemplo claro seria uma máquina adquirida por 150 mil meticais. No modelo de valorização, o ativo é atualizado para refletir o seu valor atual de mercado. Exemplo, se uma licença mineral aumentar significativamente de valor, a empresa poderá avaliá-la. Apresentação nas demonstrações financeiras. Os ativos devem ser classificados de acordo com a sua natureza. Ativos tangíveis e ativos intangíveis. Os ativos tangíveis possuem existência física. Exemplo, máquinas, equipamentos, veículos de campo. E os ativos intangíveis não possuem forma física. Exemplo, licenças, direitos de exploração, softwares especializados. É importante também dizer que a diferenciação desses dois tipos de ativos é que podemos também definir como ativos tangíveis aquilo que nós podemos apalpar. Nós falamos de máquinas, falamos de equipamentos ou veículos de campo, falamos de instrumentos que nós podemos usar no nosso dia a dia, instrumentos que possuem a forma física. E os ativos intangíveis são aqueles que não possuem forma física. Licenças de direitos de exploração, softwares, são documentos ou são documentos que nós não conseguimos apalpar. E o próximo ponto é referente à imparidade, onde a empresa deve avaliar regularmente se os ativos perderam valor. Se houver indícios de que o ativo não conseguirá gerar os benefícios esperados, deve ser reconhecida uma perda por imparidade. Exemplo, uma empresa investiu 10 milhões. Suponhamos que uma empresa investiu 10 milhões de meticais na pesquisa de uma mina. Após vários estudos, conclui-se que a quantidade de minérios é insuficiente para a exploração. Neste caso, parte do valor registrado deve ser reduzida através da imparidade. Divulgações. Neste ponto, a empresa deve informar as notas explicativas, que são políticas contabilísticas utilizadas, que compreendem gastos não reconhecidos e mensurados, valores relacionados com ativos, passivos, rendimentos, gastos, fluxos de caixa. Separação dos ativos. Os ativos de exploração e avaliação devem aparecer separadamente nas demonstrações financeiras. E depois trazemos a parte que é mais difícil e desafiadora da explicação das normas. Na norma 15, eu trago aqui alguns exercícios teóricos e práticos, onde eu vou explicar, tentar explicar detalhadamente como é que esses ativos podem ser aplicados, como é que esta norma pode ser aplicada.
No exercício 1, a empresa adquire um direito de exploração por valor de 300 mil meticais e IVA de 16%. Antes de irmos à parte prática, devo dizer que trago aqui algumas notas explicativas. E elas respondem primeiro a algumas questões, que são: quais as divulgações devem ser incluídas nas notas explicativas? O que é exploração e avaliação de recursos minerais? E depois trago as respostas. Na questão referente às divulgações que devem ser incluídas nas notas explicativas, temos como resposta as políticas contabilísticas dos dispêndios, o reconhecimento dos ativos, as quantias dos ativos, passivos, rendimentos, gastos, fluxo de caixas operacionais e de investimentos resultantes das explorações e avaliação dos recursos. O que é exploração e avaliação de recursos? É a pesquisa de recursos minerais, incluindo minérios, petróleo, gás natural e recursos não generativos. E depois entramos na fase dos exercícios práticos. O primeiro exercício traz um caso hipotético. A empresa Zunguza Limitada, dedicada à exploração e avaliação de recursos minerais, localizada em Xai-Xai, na Rua 12, em 2024, optou pelos seguintes efeitos: 1. Direitos de exploração das valas de drenagem em um prazo de 5 anos, no valor de 300 mil meticais, mais IVA de 16%. Pedimentos: tratamentos contabilísticos das operações. Pedidos: tratamentos contabilísticos das operações. Nesta fase, eu venho apresentar um quadro que demonstra como é que são feitos os lançamentos de ativos de exploração e avaliação. Nós encontramos aqui uma empresa que adquire um direito de exploração no valor de 300 mil meticais e tem IVA de 16%. Como é que nós podemos calcular isso? Se IVA são 16%, nós calculamos primeiro o valor do IVA, que vamos colocar lá os 300 mil meticais e multiplicamos pelos 16%. E o resultado desta multiplicação é o valor que vem no lado direito do quadro, que são 48 mil meticais. E o total da fatura serão 348 mil meticais, que será o somatório do cálculo do IVA, do valor dos ativos de exploração de recursos minerais e o valor que nós encontramos na multiplicação destes valores com o IVA, que são 48 mil meticais. A soma destes dois valores vai dar 348 mil meticais. O direito de exploração é um ativo intangível, porque não possui existência física. No exercício 2, no exercício prático 2, nós encontramos uma empresa também hipotética, com um nome hipotético. Por acaso eu usei o meu apelido, mas acho que isso não vem ao acaso. De uma empresa que chamamos de empresa Zunguza Limitada, dedicada à exploração e avaliação de recursos minerais, localizada também em Xai-Xai, na Rua 12, em 2024, optou pelos seguintes feitos: máquinas de trabalho de campo para estudo geográfico e topográfico em Xai-Xai, no valor de 150 mil meticais. Venda a dinheiro.
Venda a dinheiro, número 15, mais IVA de 16%. Aqui o que se pede? O tratamento contabilístico das operações. Depois também trago um quadro onde eu faço o lançamento das demonstrações dos ativos de exploração, que é o diário. No Diário Geral da Empresa Zunguzas Limitada, de dia 9 de maio de 2025, encontramos os seguintes lançamentos. Primeiro, nós lançamos a conta 3.2, referente aos ativos tangíveis. Depois, lançamos a conta 3.2.7, que são ativos de exploração e avaliação dos recursos minerais. Depois, lançamos a conta 4.4, referente ao Estado. Lançamos a conta 4.4.3.2.2, referente aos ativos tangíveis e intangíveis. Temos a conta Caixa 1.1, conta Caixa Geral 1.1.1. E depois escrevemos e trazemos a aquisição do ativo geral de exploração e avaliação dos recursos minerais. Numa explicação mais fácil e mais compreensível, diria que na empresa Zunguzas Limitada fez a aquisição de máquinas de trabalhos para trabalhos de campo, no valor de 150 mil meticais e IVA de 16%. Como é que se faz o cálculo destas operações? Primeiro calculamos o IVA, que é igual a 24 mil. Neste IVA, neste caso, fez-se o somatório do valor das máquinas, que são 150 mil, mais o valor do IVA, que são 24 mil meticais. E o total dá 174 mil meticais. Que é o valor que sai do caixa para pagarmos a máquina. Dizer que as máquinas são ativos tangíveis, porque possuem existência física e serão utilizadas nos trabalhos de exploração. Bom, eu gostava de dar mais detalhes sobre exercícios práticos, mas acredito que, como já havia dito anteriormente, tem sido para mim e para outros colegas como um calcanhar de Aquiles. Nós temos essa dificuldade de explicar os exercícios, tendemos a esforçar um bocadinho para fazer essa interpretação, mas confesso que não foi fácil e espero ter sido um pouco clara na explicação de como é que podemos fazer esses lançamentos no Diário Geral das empresas e como é que podemos calcular o IVA e como é que se faz esse somatório e como é que esses valores são demonstrados dentro do Diário Geral. Diário Geral. Depois passamos os exercícios para a razão esquemática. Passamos exercícios para a razão esquemática. Na primeira demonstração de ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, lançamos primeiro o valor das máquinas, que eram de 300 mil meticais. O valor das máquinas que a empresa adquiriu para um direito de exploração. Para um ativo de valor de 300 mil meticais. A empresa adquiriu este direito de exploração a 300 mil. E esse valor nós fazemos no primeiro lançamento, 300 mil meticais. Depois passamos para crédito dela. E esse valor debita lançamos primeiro no crédito e o mesmo valor debita a 300 mil meticais.
Então, o saldo aqui é devedor. E na outra razão, nós fizemos o lançamento do valor dos ativos de exploração e a avaliação dos recursos minerais do segundo exercício prático, que era referente à aquisição das máquinas para trabalhos de campo. Lembro de ter falado que o valor era de 150 mil meticais, mais IVA, mas aqui na razão nos importa apenas o valor que nós gastamos para a aquisição das máquinas. E primeiro lançamos no crédito os 150 mil meticais, depois debitamos o mesmo valor, 150 mil meticais. Aliás, primeiro temos o débito de 150 mil meticais e o mesmo valor nós passamos para o crédito de 150 mil meticais. Isto quer dizer que este saldo é devedor. E na caixa e por baixo nós também trazemos essa razão esquemática onde nós fazemos o lançamento da conta 1.1.1, que é a caixa geral, referente ao valor, ao somatório do valor da aquisição das máquinas mais o IVA. Esse valor é o somatório do valor do IVA, o somatório do valor da aquisição de 150 mil, o valor da aquisição da máquina. Porque este 174 mil é o somatório dos 150 mil da aquisição das máquinas mais o valor do IVA, que nós havíamos já apresentado no Diário Geral, quando quisemos fazer os lançamentos. Mostramos primeiro que gastou-se 150 mil, depois somou-se com o valor do IVA e totalizou 174 mil. Este primeiro lançamento fazemos a crédito e depois debitamos o mesmo valor a 174 mil. E passa a ter um saldo credor de 174 mil. Depois temos um depósito à ordem, que é o lançamento da conta 1.2.1, de 348 mil, que é o total da fatura do valor que a empresa usou para adquirir os direitos de exploração. No exercício 1, tínhamos 300 mil meticais e tínhamos como IVA 16%. Como é que nós adquirimos este valor? Nós multiplicamos o valor de aquisição dos direitos de exploração e multiplicamos com os 16% do IVA, onde nós podemos ter o valor de 348 mil meticais. Este valor nós colocamos a crédito e depois debitamos o mesmo valor. Significa que este saldo é credor. E para finalizar, eu gostava de dizer o seguinte, que a norma 15, ela desempenha um papel fundamental na contabilidade das empresas minerais, pois ela estabelece regras claras para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgações dos gastos relacionados com a exploração e a avaliação dos recursos minerais. A correta aplicação desta norma, ela permite que as demonstrações financeiras apresentem informações fiáveis, transparentes e úteis para os investidores, gestores e demais utilizadores da informação contabilística. Sem mais delongas, quero agradecer a atenção dispensada. Muito obrigada pela atenção e estou disponível para responder eventuais questões. É tudo e obrigada.